Você Pode Ser Feliz, hoje, nesta Semana Santa, quarta-feira da Semana Santa, falando sobre o perdão dos pecados e principalmente voltando para a família. A gente muitas vezes ouve a história, eu ouço tanto às vezes, de filhas que foram bulinadas pelo pai, por exemplo, de filhas que foram molestadas pelo pai. E aí vai dizer assim, eu tenho que perdoar esse pai? Então eu diria assim, é difícil perdoar. Talvez nem dá para perdoar, mas o amor está acima de tudo. Houve sequelas gravíssimas, situações terríveis, mas eu penso que vale a pena a gente não ficar fechado no passado. Esse passado parece que determina meu presente. Então eu acabo não tendo presente porque eu atualizo o passado o tempo todo. Por isso que eu devo fechar as imagens que ficarem abertas. Vale a pena? Vale, porque isso é saudável, isto é amor. Isto leva a viver o perdão. Então vai pensando que eu acredito que você vai amadurecendo na sua maneira de pensar. Nós estamos aqui para provocar um novo ser. Essa semana é a semana de conversão, mudança de vida. Quero me voltar para o amor. Chega de viver doente, cansado e fatigado. Para pensar. Temos um VT do Padre Heitor, eu gostaria que vocês vissem agora e ouvissem, para a gente pensar um pouquinho naquilo que ele nos diz sobre amar os nossos inimigos. Vamos lá. O que a senhora acha quando Jesus diz, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos odeiam? É difícil, viu? Né? Aí você tem que respirar fundo, ver por que caminho, mas tem que ter uma misericórdia. E eu perdoo. E se alguém lhe desse um tapa no rosto, a senhora voltaria a outra face? Não, não tenho coragem de fazer essa atribuição, não tenho coragem, padre. Não é fácil. Você faz o bem para a pessoa daqui uns dias taca a pedra em você, o que adianta? Não adianta querer fazer justiça aqui na terra, porque a justiça de Deus é a melhor. Amar os inimigos, oferecer a face a quem nos bate, são propostas de Jesus que nos desafiam a ter uma postura diferenciada no mundo. São propostas que nos desafiam a ser o diferente no mundo. Eu estou aqui no centro de Campinas e quero saber o que o povo acha disso. Será que é fácil amar os inimigos e rezar por aqueles que nos odeiam? A senhora tem alguém que precisa perdoar? Tenho, que eu tenho vontade de arranhar, mas eu preciso. Preciso sim. E o que é que falta? Eu não pensar no assunto. Que às vezes é coisa do passado e que marcou muito a minha vida, que eu deixei passar e quando eu começo a ficar chateada, eu falo, não, deixa nas mãos de Deus, que Ele que sabe. Eu não resolvo nada. E aí eu esqueço, vou fazendo outras coisas, ajuda um para cá, ajuda outro para lá. É assim que eu vivo. É uma situação difícil, é difícil você perdoar alguém que faz um mal para você, entendeu? Mas quando você revive atrás e vê que você foi criado, eu sou do tempo do TLC, eu sou do tempo das comunidades, aí acaba sendo fácil. Então a senhora exerce o perdão? Já perdoei muita coisa, gente que ficou devendo para mim muito, perdoei. Eu perdoei meu marido também. E ainda atrás e mostrando Jesus. Tá. E para o meu marido eu ensinei ele a orar, porque ele estava na cama, ruim, e... é ruim contar assim, porque eu não gosto. Mas eu vou falar para você, para o senhor, eu ensinei, até a cuidadora dele esses dias falou para mim, nossa, dona Elza, a senhora ensinou o seu Oswaldo a rezar, que ele não rezar. Ele rezou até na última hora. Dona Vilma, nós sabemos que Jesus, ele nos pede alguns sacrifícios e nos aponta caminhos. Um deles é amar os nossos inimigos e fazer o bem a quem nos odeia. A senhora tem essa prática? Tenho. Sempre tive. Só que de um ano pra cá eu tô meio enrolada aí com um problema com uma pessoa aí, sabe? Minha nora me afastou do meu filho, dos meus netos. E a gente tivemos um desentendimento e eu estou muito abatida com isso, sabe? Emagreci, estou doente, entrei em depressão, sabe?
E a Rede Século XXI ajuda a senhora a superar essas dificuldades? Ajuda muito. E o que a senhora diria para aquelas pessoas que também passam pela mesma situação que a senhora passa com a família, dessa desarmonia? Qual o recado que a senhora daria? Rezar, entregar tudo nas mãos de Deus. De repente uma pessoa te persegue, por exemplo, no trabalho. E você de repente tem que ser uma pessoa do bem com ela. Você não tem que de repente dar o troco, né? Como normalmente fala no mundo. Não perdoou mesmo. Quem fez pra mim, vira a cara. Dona Lorencilda, a gente sabe que as coisas que acontecem na nossa vida é algo que nos fere. E por vezes é difícil olhar para aquelas pessoas que nos feriram e retomar uma amizade. Deus, Ele não nos pede para que nós gostemos daqueles que nos fazem mal, mas nós somos chamados a cada dia a amar aqueles que são ditos como os nossos inimigos. Porque se nós fizermos da mesma forma que eles, nada de extraordinário nós não fazemos. Então, se a senhora vai à missa, se a senhora comunga, se a senhora reza, então deixe que o amor de Deus toque no seu coração e que a senhora possa, de fato, perdoar a todos aqueles que lhe ofendem. É interessante, né? Por isso que eu estava falando agora há pouco, que às vezes não é porque a pessoa merece o perdão que a gente dá, não é isso. Porque a mágoa, sabe, tem que olhar um pouquinho nesse processo do autoconhecimento, quem eu sou. Porque se eu sou uma pessoa onipotente, que penso que ninguém pode me ofender porque tem uma ferida narcísica muito grande, tudo voltado, tem um self muito comprometido, né? Quer dizer, o meu interior é muito comprometido, então dificilmente eu vou superar. Por isso que nós estamos vivendo esse momento para dizer, Senhor, ajuda-me a perdoar. Quer dizer, me dê a graça desse amor para que eu possa perdoar. Porque se o amor estiver em mim, eu consigo. Então, por isso que eu dizia, guarda bem isso, ó. Não é porque você merece o perdão, é porque eu te amo. Porque o amor é maior. Se o amor for maior, a gente consegue, de fato, perdoar. É coisa pra gente grande, não é pra... Você quer ver uma coisa pra gente grande, mas isso me veio uma na cabeça. As crianças, elas brigam com os amiguinhos, mas daqui a pouco estão tudo juntos. Porque o amor é maior, é coisa de gente simples. A gente fica muito complicado às vezes, a gente nem se perdoa às vezes. Tem muita gente que não reconhece o erro, não se perdoa, não se aceita e fica muito complicado. Isso vai pensando aí, vai refletindo. Como agora eu dizia logo no início do bloco, de repente alguém que chega e fala, puxa vida, mas meu pai me molestou sexualmente durante muito tempo. Lá onde eu trabalhava tinha uma criança de 3 anos, de 2 anos aliás, um menino que era abusado sexualmente pelo pai. Esse menino não tinha nem consciência, né? Mas imagina só que situação essa pessoa, que patologia que ela vivia. E eu diria assim, né? De repente, um menino super sequelado, a enfermeira até me contou, a enfermeira do hospital, o estado que ficou esse menino, porque o pai abusava sexualmente deste garoto muitas vezes, do filho e de uma enteada, que era, portanto, a filha da companheira dele, de 3 aninhos. Interessante. Vai pensando aí. Alô, bom dia. Bom dia. Oi, É a Maria Terezinha. Oi, Terezinha. Como é que vai, minha querida? Tudo bem? Tudo bem. E o senhor está bem? A sua bênção. Deus abençoe. Graças a Deus vamos caminhando. Está bem? Graças a Deus vamos caminhando, com a graça de Deus. Ah, então tá bom. Pois não, Meu Terezinha? padre, eu queria falar uma coisa para o senhor, que às vezes até já falei no confessionário, mas a gente fica com aquela coisa, com aquela dúvida, né? Quando eu consigo perdoar o outro, faz a maldade para mim, eu perdoo, largo para lá. Mas se eu mesmo às vezes faço alguma coisa de errado, às vezes eu fiz com a minha mãe ou com meu pai, que eles já morreram, né? Certo. Mas eu peço perdão, peço perdão para mim, mas eu não consigo, eu choro, sabe? Entendo. Mas sabe... E eu não consigo, sabe? Cada vez que fala, assim, negócio do perdão, eu tenho que chorar, porque eu não consigo me perdoar eu mesmo. Então, Terezinha, veja bem, dona Terezinha, o importante é que você se perdoe. Isso é fundamental. E quando digo assim,
Se perdoa é sinal que você está se amando. Porque quando a gente se ama, a gente perdoa. Veja bem, você é tão humana quanto eu sou humano. De repente, a gente tem algumas dificuldades com papai e mamãe. Todo mundo tem. Por isso que a gente está falando hoje o perdão da família. O perdão dos pecados cometidos em família. Mereço. Como que é? Eu fico achando, eu peço perdão, eu choro, mas eu fico achando que eu não mereço. Não, merece. Merece porque tem amor. É aquilo que eu estava dizendo. O perdão, muitas vezes, não é porque a gente merece, mas o amor que Deus tem para com a gente. Verdade. Entende? De repente, aquela coisa assim, eu matei alguém e Deus me perdoa, não porque eu mereço, eu terei a vida de alguém, mas Ele me perdoa porque me ama. A sociedade vai se vingar, lógico, eu vou para a cadeia. Mas isso é natural, é uma questão de justiça, tem a lei. Mas agora veja bem, a senhora procure se perdoar, se perdoe e aceite que a senhora é humana. Jesus veio socorrer os humanos. Ele veio reconhecer e reconheceu a nossa fraqueza. Por isso somou sobre ele a miséria humana para acabar com tudo isso. Então procure se amar e viva essa Semana Santa com muito carinho para que orgulho não domine. Senão a gente fala, por que eu não fui mais forte? Por que eu não fui mais honesto comigo? Não, passou. Se perdoe porque seus pais agora estão em Deus. É uma nova história, uma nova realidade onde se vive a dimensão do amor. Eu acredito muito nisso. Que Deus abençoe, viu, dona Terezinha? Amém. Um abraço aí para os meninos, viu? Eu transmito uma feliz Páscoa. Deus abençoe. Ah, para o senhor também, viu? Tá, ok, obrigado. Como é difícil, né? Às vezes quando nós estamos falando de família, às vezes a gente ofende, e depois quando a gente perde os pais, a gente acaba sentindo um remorso. Não, remorso não é uma coisa boa. A gente tem que invocar o amor o tempo todo. Por isso que na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o amor tudo crê, tudo suporta, é paciente. Vamos lá, tem mais uma pergunta do pessoal da rua, vamos tentar responder, vamos lá. Oi, meu nome é Ayrton. Eu até consigo perdoar, mas depois eu tenho muita dificuldade em confiar na pessoa. Como eu posso lidar com isso? Interessante, Ayrton, obrigado da sua pergunta, porque, como você dizia, perdoou, mas parece que está com uma certa desconfiança. Então, quer dizer que não foi um perdão total, né? Lógico que prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, isso não tem a dúvida. Você perdoa, você supera porque ama e vai ficar prudente. Mas não de sobreaviso também, não. Você não vai te fazer um mal terrível. E às vezes aquela pessoa não está nem muito preocupada com isso e quem vive numa situação assim acaba se prejudicando a si mesmo. A gente acaba ficando meio de sobreaviso, né? Parece que é algo assim que se de repente fizer eu já vou destruindo, que é chamado a lei de Murphy, né? A lei de Murphy é essa. De repente eu não consigo mais, estou sempre desconfiado e de repente a pessoa nem faz, eu já vou destruindo porque estou vivendo a lei de Murphy. Tome cuidado com isso e procure se cuidar. Obrigado da sua participação. Muito bem, temos algumas intenções, eu vou dizer daqui mesmo, Adilis Focheira Magro, de Capão, da Canoa, Rio Grande do Sul. As intenções da Vilma Maria Pimentel, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. As intenções da Raimunda Santos Gomes, de Campo Alegre, Alagoas. Amália da Silva Melo, de Campinas. Denir de Bove, de Itaipulândia, Paraná. Dolores Dias Batista Ramos, de Miracema, Rio de Janeiro. Maria Elizabeth Pereira, Campo Limpo Paulista. Maristela Rosângela Souza, de Mar de Espanha, Minas Gerais. Ana Helena Grum de Almeida, de Campinas. Maria José de Carvalho Macedo, Euclides da Cunha, Bahia. José Carlos Moreno, de Foz do Iguaçu, Paraná. Giovana de Santana, Viquiele de Santana Rocha, de Arraias, Tocantins. E Mirtes Fortes Melo Magalhães, de Teresina, Piauí. Muito bem, vamos ver o santo mais uma vez e vamos dar uma dica. Você tem que ligar e participar para poder concorrer a esse CD e esse lenço das mãos ensanguentadas de Jesus. Quem é esse santo? Considerado o guardião celeste, o príncipe e guerreiro que defende o trono celestial. Tá fácil, né? Mas ligue para participar. Ligue, participe.
E aí você participa do sorteio. E aí nós vamos também, além de você, vai participar duplamente do sorteio, né? Não só desse sorteio, do CD e do lenço, mas também daquele livro que nos torna discípulos, alunos de Jesus Cristo. Nós estamos na escola da vida e a gente precisa aprender. Se nós não aprendemos, é sinal que não fomos vitoriosos na nossa relação e assim por diante, né? Para pensar um pouquinho. Se a gente soubesse tudo, não estaríamos aqui. Se estamos aqui é para aprender. Aceite o aprendizado de Jesus. É Ele que vem ensinar. Romper com uma história antiga de lei do talhão, olho por olho, dente por dente. E aprender a amar. Trabalhar o amor dentro de si. Eu estou pedindo também por mim e por vocês, com certeza. Nós vamos chamar um outro break, pequeno intervalo, voltamos em seguida.